tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Hoje, especificamente hoje, estarei substituindo a professora Mariane na disciplina, nessa teleaula, e eu espero que você consiga aí dar conta de todo o conteúdo junto comigo. Nós estamos aqui com os nossos tutores também à disposição, para que vocês possam tirar aí qualquer dúvida, tá ok? Então, eu sou a professora Mariana Ribeiro, para quem ainda não me conhece. Tenho licenciatura em matemática, sou especialista em algumas áreas e mestrado e estou atualmente fazendo doutorado também na área de educação matemática. Então, de início, já desejo uma ótima aula, onde nesta aula de hoje nós vamos falar de regras de derivação. Para quem está nos acompanhando aí por Skype, segue o endereço alberto1.tutel@croton.com.br. Então, para quem quiser interagir aí, trazer as contribuições para a nossa aula, qualquer dúvida que você tenha, nós estamos aqui à disposição. Então, você já veio passando alguns caminhos aí no decorrer da disciplina, onde você já fez uma revisão de funções lá na primeira aula. Na aula anterior, você viu a definição de limite, algumas propriedades, a definição da derivada a partir do limite e também já chegou a ver uma regra de derivação, que foi a regra do tombo, que ela é utilizada quando a gente está trabalhando com função polinomial. Hoje, a nossa aula ela tem como objetivo, como proposta, apresentar e trazer outras regras de derivação. Imagine você pegar uma função trigonométrica, por exemplo, e ter que ficar aplicando a definição de limite para encontrar a sua derivada. Então, nós teríamos um caminho muito longo para acontecer isso. Por isso, existem as regras de derivações. Tá legal? Que é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Eu trouxe um resumo, para que a gente possa se localizar, entender quais são os conteúdos que nós estamos vendo. Vamos ao quadro. Então, se eu estou falando de aula aula 3, nós estamos falando da unidade de ensino 3, lá do seu livro didático, onde ele vai falar de regras de derivação. Então, nesta aula, a gente tem como objetivo trazer essas regras, assim como, além de conhecê-las, nós vamos aplicar em algumas situações problemas. Então, relembrando que uma vez que nós estamos trabalhando nesse modelo, nesse formato de teleaula, nós temos uma situação geradora de aprendizagem. A partir daquela situação, nós vamos ter outras 4 situações menores, onde nós vamos ter que ir desenvolvendo os conteúdos para que a gente consiga aí resolvê-los da melhor forma possível. Então, hoje é uma aula extremamente importante, não tanto quanto as outras, mas ela também é importante. Quero retomar a importância de agora começar a se utilizar aquelas tabelas de derivadas. Tem algumas pessoas que chamam de tábuas, então se você ainda não tem, você precisa ter uma. A gente encontra facilmente aí nos nossos livros, na internet, enfim, porque elas são extremamente importantes e elas facilitam muito a resolução de alguns cálculos, de algumas derivadas, principalmente de algumas funções que são um pouco mais complexas. Tá? Hoje a gente vai ver regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente, como que a gente faz para derivar a função exponencial, função logarítmica. Então, todos esses conteúdos, assim como a função trigonométrica, nós vamos ver na aula de hoje. De início, nós temos um convite, Porque, então, estudar os conteúdos que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiramente, você já viu em aulas anteriores que por meio da definição de derivada, associada ao quê? Associada a essa ideia de limite, que foi o que eu acabei de falar, é possível sim encontrar a derivada de uma função num ponto. Mas, dependendo da função, você imaginou quanto esse cálculo pode ser trabalhoso e complicado? Vamos imaginar aqui uma função f de x igual a seno de x. Então, nós temos uma função trigonométrica. Imagine nós pegarmos essa função trigonométrica e utilizar a definição de limite para encontrar a derivada dessa função. Então, essas regras vêm para facilitar esses cálculos, tá? E aí nós temos alguns questionamentos, que nós vamos resolver, e vamos discutir no decorrer da nossa aula. Então, além da definição, existe outra maneira mais simples de realizar o cálculo de derivada de uma função? Outra situação, outro questionamento que a gente vai falar bastante. Existem relações entre as funções e suas derivadas que possam adotar alguma regra ao invés de utilizar a definição? E por fim, que tipos de situações que o engenheiro precisa encontrar aí a taxa de variação instantânea? Então, essa palavrinha taxa
nós vamos encontrar bastante quando nós estamos falando de derivada. Então, a probabilidade de estar relacionada à derivada, quando aparecer essa palavra taxa, ela é muito grande. E é o que vai aparecer bastante nas situações, problemas da aula de hoje. Então, todos esses questionamentos, essas perguntas, eu quero que você comece a refletir sobre a importância dessas regras e o quanto ela vai facilitar a nossa vida. Então, agora de início, nós temos um vídeo de abertura para que a gente possa contextualizar os conteúdos e eu já volto. Olá, bem-vindo à disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Na unidade 3, que começa agora, você vai conhecer as regras de derivação e os fundamentos de cálculo necessários à formação do profissional da área de exatas. Veja o que você vai estudar: derivada do produto e quociente, regra da cadeia, derivada logarítmica, derivada exponencial, derivada trigonométrica e derivadas sucessivas. A compreensão das regras de derivação é importante para facilitar a resolução de problemas em áreas que você nem imagina. Até mesmo para proporcionar diversão, é possível aplicar essas regras. Olha só. As derivadas são um instrumento da matemática utilizado para calcular taxas de variação através de funções. O exemplo mais comum é utilizado para o cálculo da aceleração, como, por exemplo, em uma montanha-russa. A gente tem no parque hoje uma norma, que é a 15926, que ela fala especificamente das acelerações que o corpo humano pode receber durante esse percurso. Ou seja, a derivada se enquadra na função do que? O corpo, quando está percorrendo o percurso, ele recebe um deslocamento, tanto lateral, vertical e horizontal, né? Esse deslocamento se dá em função do tempo que está sendo exercida essa força sobre o corpo. Então a gente usa esse aparelhinho, que ele mede algumas forças em Y, X e Z, gera um gráfico para a gente. Depois que é feita essa leitura, a gente passa para um outro gráfico, onde a gente consegue ver o deslocamento lateral do corpo em função do tempo, que isso nos dá aceleração. Então, essa aceleração ela tem um período que ela pode acontecer numa função de tempo, em que o corpo resiste a isso. Caso ela esteja fora, a gente tem que parar e fazer algumas manutenções na montanha-russa, porque envolve diretamente a segurança do passageiro. E foi justamente para facilitar esse cálculo que foram criadas as regras de derivação. Dá um certo trabalho calcular todos esses limites. Por exemplo, se eu quisesse computar a derivada de a soma de duas funções, por exemplo, eu teria que computar toda hora esse limite, ou a derivada de um produto, ou a derivada de um quociente, ou de alguma coisa mais complicada. Então, o que a gente primeiro faz? A gente consegue fazer as que a gente chama regras de derivação. A gente prova que existem regras para se derivar a soma, se derivar o produto, se derivar o quociente. Sabendo as regras de derivação, evita que você tenha que computar todas as derivadas pelo limite, que dá muito mais trabalho. Não é impossível, mas é um trabalho braçal enorme. Com as regras de derivação, o cálculo fica muito mais fácil. Legal, né? Agora desafio você a pensar nas regras de derivação na próxima vez que estiver na montanha-russa. Na SGA dessa unidade, você vai acompanhar o caso de João, que concluiu o ensino médio e vai participar de um processo seletivo para estágio numa empresa multinacional. Ele terá que fazer um teste aplicando, principalmente, as regras de derivação, em situações das mais simples às mais complexas, como juros compostos, decaimento radioativo e vibração do som. É isso aí, foco nos estudos e aproveite os conhecimentos adquiridos para resolver as SPs desta unidade. Agora, cá entre nós, você já sabe como é importante estudar o livro didático, acessar o material complementar e acompanhar as webaulas, não é mesmo? E que também é fundamental responder aos questionários das pré- e pós-aulas. Então, tá esperando o quê? Bora? Partiu regras de derivação! Bom, então como nós estamos falando de regras de derivação, uma vez que a gente precisa dos conhecimentos relacionados às funções, nós temos alguns conhecimentos prévios que eu
repito sempre nas minhas aulas, eles são extremamente necessários, importantes. Você, nosso aluno, precisa dominar esses conhecimentos. Por quê? Às vezes se perde numa operação com sinais diferentes, uma multiplicação, uma divisão que tem uma certa dificuldade. Então, se você encontra dificuldade nesses conteúdos básicos, que eu acredito que sejam os nossos conhecimentos prévios da aula de hoje, nós temos aí os nossos estudos continuados, né, que estão disponíveis para que você possa tirar essas dúvidas. Qualquer coisa você pode solicitar via fórum, aos tutores, a nós, professores, materiais complementares, para que você possa sanar essas dificuldades. Então, vamos ao quadro só para a gente retomar esses conhecimentos prévios que são necessários. Então, lembrando as operações básicas matemáticas, desde a adição, multiplicação, divisão, subtração, tem que estar tudo na ponta da língua. A questão das equações polinomiais, né, que são as equações algébricas, desde as operações, conjunto-solução, que são as suas raízes, a parte da fatoração, produtos notáveis, sistema de coordenadas cartesianas, que já envolvem a criação de funções, as suas representações gráficas. Tudo isso é parte da matemática básica e eu preciso que você tenha conhecimento, porque às vezes é um cálculo errado que a gente faz lá no meio do caminho, né, da resolução de uma operação, que a gente não consegue chegar naquela resposta ideal, na resposta correta. Tá legal? Agora nós vamos conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem da aula de hoje. Então, nós temos aqui que o João acabou de concluir o ensino médio e ele vai participar de um processo seletivo de uma empresa multinacional e ele vai trabalhar como estagiário. Então, o João aí, ele vai ter alguns testes em que ele vai ter que demonstrar que ele compreende, que ele é capaz de resolver problemas que estão ligados aí ao seu cotidiano. Então, para isso, ele vai ter que resolver algumas situações problemas e essas situações problemas vão exigir de nós o conhecimento relacionado às regras de derivação. Eu já venho com a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Antes da gente começar, né, e conhecer a nossa primeira situação, relembrando que ainda a avaliação, né, o avaliar ainda está disponível, ele foi prorrogado até o dia 10/11. Então, para você que ainda não fez, né, respondeu o questionário, vai lá, não perca tempo, porque isso é importantíssimo para nós aqui da instituição, tá bom? Vamos conhecer a nossa primeira situação. Então, uma companhia telefônica quer estimar o número de novas linhas residenciais que deverá instalar em um dado mês. No início de janeiro, olha lá, vamos tentar entender os dados que nós temos no problema. No início de janeiro, ele tinha 1.000 assinantes, cada um com 1,2 linhas em média. O que quer dizer isso? Se eu somar, né, a quantidade de linhas que esses 100.000 assinantes têm e dividir por 100.000, a gente vai chegar a essa média de 1,2, tá? A companhia estimou o crescimento das assinaturas a uma taxa mensal de 1.000. Repare que essa palavrinha taxa, ela é meio chave para nós na aula de hoje. Se eu estou falando de taxa, automaticamente nós já podemos relacionar a derivada, tá? Pesquisando os assinantes existentes, descobriu que cada um pretendia instalar uma média de 0,01 linha telefônica nova até o final daquele mês, ou seja, até o final do mês de janeiro. Então, a partir desses dados, dessas informações que nós temos que estimar o número de novas linhas que a companhia deverá instalar até o final de janeiro, calculando o quê? A taxa de crescimento dessas linhas no começo do mês. Se eu tenho que calcular a taxa de crescimento, então a gente já tem que pensar na questão da derivada.
Depois, mais no final do nosso bloco, a hora que nós formos resolver essa situação, nós vamos perceber que nós vamos ter, montando, trabalhando com os dados do problema, a gente vai perceber que nós vamos ter que utilizar um tipo de regra para aplicar a derivada. E neste caso específico, agora nesse bloco, a gente vai conhecer a regra do produto, antes da gente resolver essa situação. O que é a regra do produto? Se eu estou falando de produto, olha lá, eu quero que você anote isso. Produto quer dizer que eu estou multiplicando algo. É isso mesmo, sempre que eu tiver a multiplicação de duas funções, nós vamos aplicar a regra do produto. Ai, professora, mas como que eu faço para aplicar a regra do produto? Vamos ao quadro para que a gente possa fazer um exemplo. Então, a regra do produto nada mais é o seguinte. Se eu vou, olha, esse símbolo aqui indica a derivada, tá? Então, aqui neste caso eu estou derivando em relação a x, tá? Eu posso encontrar também y', quando eu tiver y' eu também estou trabalhando com derivada. Nós temos diversas formas de expressar a derivada de uma função, tá? Então, aqui eu tenho que a derivada dessa função em relação a x, se eu tenho uma função f de x multiplicada pela g de x, nós temos uma regrinha e você só vai fazer a substituição. Então, olha lá, é hora de anotar essa regrinha. Eu posso chamar essa primeira função, né, f de x como sendo primeira, e a g de x como sendo segunda função. Então, se eu tenho a multiplicação de duas funções, nós vamos fazer o seguinte, a derivada da primeira função vai ser multiplicada pela segunda função. Lembrem-se disso, se eu estou trabalhando com produto, aqui nós vamos somar, porque na hora que a gente for trabalhar com o quociente, a gente vai ter uma diferença aí, tá? Mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Ai, professora, o que quer dizer isso? Como que nós podemos trabalhar com isso? Olha lá, olha o exemplo que nós temos. Aqui, neste caso, eu estou trabalhando com y. Então, se eu quero encontrar a derivada deste y, eu posso chamá-lo de y'. Y' representa a derivada deste y, tá? Então, olha o que nós temos aqui. Eu posso considerar esse 4x² menos 1 como sendo a minha primeira função, ou f de x, né? E eu tenho aqui uma outra função, que eu posso chamar de segunda função, ou g de x, como você preferir. Reparem que nós temos uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, então eu vou utilizar a regrinha aqui do produto. Como que nós fazemos para aplicar a regrinha do produto? Nós temos que calcular a derivada da primeira função. Quem é a minha primeira função? 4x² menos 1. Como que eu faço para aplicar, para calcular a derivada em relação a x dessa função? Lembre-se da aula anterior, quando a gente está trabalhando com polinômio, eu vou tombar esse meu expoente, que é o 2, multiplicar pelo 4 vezes o x. Lá no meu expoente eu vou fazer 2 menos 1. Lembre-se da derivada da constante. Quanto que é a derivada de menos 1? 0. Então, eu nem vou colocar nada, tá? 2 vezes 4, 8. Vezes x, 2 menos 1 no expoente, então 1 eu nem vou colocar nada. Por isso que está aparecendo esse 8x aqui, porque é a derivada da minha primeira função, que vai ser multiplicada pela minha segunda função. Então, só copiei a minha segunda função aqui. Se eu estou trabalhando com regrinha do produto, mais, então o mais está aparecendo aqui. A primeira função, quem é a minha primeira função? 4x² menos 1. Agora, nós vamos ter que multiplicar pela derivada da minha segunda função. Quanto que é a derivada da minha segunda função? Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Lembre-se que a minha segunda função é 7x³ mais x. Então, derivando essa função aqui em relação a x, aplicando a regrinha do tombo, né, que é a regra de derivação para os polinômios, nós vamos ter, tombando o meu expoente, 3 vezes 7 vezes x, lá em cima no meu expoente 3 menos 2, a derivada de x é 1, tá? Então, aqui eu vou ter 3 vezes 7, 21, lá em cima do meu expoente 3 menos 2, nós vamos ter, só arrumando aqui, perdão, 1, tá? Então, 3 menos 1 vai ficar 2, mais
1. Restando, então, multiplicando esse 21x ao quadrado mais 1. Então, repare que a gente só substituiu aqui na nossa regrinha da regra do produto. Feito isso, agora a gente tem que se atentar para fazer a distributiva dessa função. Cuidado com a distributiva, por quê? Porque aqui a gente vai começar a trabalhar bastante com regrinha de sinal. Então, olha lá. 8x vezes 7x ao cubo. Lembre-se, quando a gente está fazendo multiplicação, nós vamos fazer 8 vezes 7, 56. Quanto que é x vezes x ao cubo? Então, olha lá, x vezes x ao cubo, retomando propriedade de potenciação, quando eu tenho bases iguais e eu estou trabalhando com multiplicação, eu copio a minha base e somo os meus expoentes. Então, 1 mais 3, 4. Por isso que está aparecendo esse x elevado à quarta potência. 8x vezes x, 8x ao quadrado, tá? E agora a gente vai fazer a multiplicação do outro lado, olha lá. 4x ao quadrado vezes 21x ao quadrado, 84x elevado à quarta. 4x ao quadrado vezes 1, 4x ao quadrado. Menos 1 vezes 21x ao quadrado, menos 21x ao quadrado. E menos 1 vezes mais 1, menos 1. Agora a gente pode já somar os termos que são semelhantes. O que quer dizer isso? 56x elevado à quarta, mais 84x elevado à quarta, 140x elevado à quarta. Vamos pegar o que estão elevado ao quadrado agora. 8x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, menos 21x ao quadrado, menos 9x ao quadrado, restando então o meu menos 1. Neste caso específico aqui, nós tínhamos o quê? Agora é um momento que a gente tem que começar a prestar atenção, olhar para a nossa função e ver o que nós temos ali. Neste caso, nós tínhamos o produto de duas funções e a gente precisava derivar. Então, a gente aplicou a regrinha do produto. Sempre que eu tiver multiplicação, nós vamos aplicar essa regrinha e vai somar ali no meio. Importante essa adição. No caso, se nós tivermos funções agora que estão dividindo, nós vamos ter o quê? A regra do quociente, que é a próxima regra que nós vamos ver agora. Vamos ao quadro. Então, neste caso aqui, olha o que eu tenho. Nós temos que encontrar a derivada de uma função, só que agora nós temos uma função sendo dividida pela outra. Quando a gente tiver divisão de duas funções, nós vamos ter que fazer. Lembre-se que aqui eu vou chamar de primeira função e aqui de segunda, tá? Que está no denominador. Então, sempre vai ser a derivada da primeira vezes a segunda função. Se eu estou trabalhando com quociente, aqui vai ser menos a primeira função vezes a derivada da segunda. E agora nós temos um detalhe. A segunda função vai ser elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente só vai fazer a substituição na fórmula. Então, dando procedimento para que a gente possa resolver, olha como que vai ficar. Quem que é a derivada da minha primeira função, considerando que aqui eu tenho a primeira e no denominador eu tenho a segunda função? A derivada da primeira função é essa função que está aqui em cima no numerador, que é x ao quadrado mais x menos 2. Quem que é a derivada dessa função? Tombando o nosso expoente, vai ficar 2, arrumando aqui, x mais derivada do x, 1, e a derivada da constante, que é 0. Por isso, já começa a aparecer esse 2x mais 1 aqui, tá? Multiplicado pela minha segunda função, que é x ao cubo mais 6. Menos, porque a gente tem um menos na nossa fórmula agora, na nossa regrinha, a primeira função, que é x ao quadrado mais x menos 2, vezes a derivada da segunda função. Quem que é a minha segunda função? X ao cubo mais 6. Quanto que é a derivada de x ao cubo? Tombando o meu 3, x elevado ao quadrado, e a derivada da constante vai ser 0. Por isso, então, aparece esse 3x ao quadrado. E a nossa segunda função elevada ao quadrado no nosso denominador, tá? Qualquer dúvida, você pode ir encaminhando para nós, que eu estou aqui à disposição. Agora, nós vamos abrir as distributivas. Então, olha lá. 2x vezes x ao cubo, 2x à quarta. 2x vezes 6, 12x. 1 vezes x ao cubo, x ao cubo. 1 vezes 6, 6.
Cuidado com este sinalzinho aqui que pega a gente sem querer. Por quê? Porque ele tem que multiplicar todo mundo. Então, ele vai ser assim, olha, menos x ao quadrado vezes 3x ao quadrado, menos 3x à quarta, menos... Agora aqui, olha, esse menos vai vir também para esse x e vai trocar o sinal desse 2 também, hein? Então, olha lá, vai ficar menos x vezes 3x ao quadrado, menos 3x ao cubo, e este menos com esse menos os dois vai ficar mais 2 vezes 3 mais 6x ao quadrado. Então, agora nós podemos somar, né, fazer as operações com os termos semelhantes. Então, quando a gente olha para quem tem x elevado à quarta, nós temos esse 2x elevado à quarta, menos o 3x elevado à quarta, menos x à quarta. X ao cubo, mais x ao cubo, menos 3x ao cubo, menos 2x ao cubo. Temos x ao quadrado aqui, né? 6x ao quadrado, então eu só copio. Temos um 12x e temos um 6. E tudo isso dividido, então, por x ao cubo mais 6 elevado ao quadrado. Então, neste caso aqui, como nós temos a divisão de duas funções, a gente aplica a regra do quociente. Pessoal, anotem isso, grave. Então, se eu tenho multiplicação de duas funções, regra do produto. Se eu tenho a divisão de duas funções, regra do quociente. E assim a gente consegue calcular aí a derivada dessas duas funções, tá bom? Feito isso, agora nós vamos resolver a nossa situação problema. Vamos ao quadro. Então, relembrando que a gente tem uma companhia telefônica, ela quer estimar o número de novas linhas residenciais, né, que ela vai instalar num dado mês, e no início de janeiro ele tinha 100 mil assinantes, cada um aí com 1,2 linhas em média. Então, essa companhia estimou um crescimento dessas assinaturas a uma taxa mensal de 1.000. E pesquisando os assinantes existentes, ela descobriu que cada um pretendia instalar 0,01 linha telefônica nova até o final daquele mês. Então, diante dessas informações que nós temos que estimar o número de novas linhas que a companhia deverá instalar até o final de janeiro, calculando, então, a taxa de crescimento aí dessas linhas no começo do mês. Então, primeiro nós vamos tirar aí algumas informações que nós temos da nossa situação, para que a gente consiga aí montar, então, a função que a gente vai ter que calcular a derivada. Primeiro, nós vamos chamar o número de assinantes, nós vamos chamar de ST. E esse T está em função do nosso tempo, tá? Então, importante isso. E lembrando que quando o meu tempo é igual a 0, quer dizer que nós estamos falando do mês de janeiro. Então, considerou o meu tempo igual a 0, estou falando lá o início de janeiro, tá? Que é o que a situação traz. Então, ST vai ser o número de assinantes, esse NT vai ser o número de linhas telefônicas, o T vai estar medido em meses, olha lá, o T igual a 0 é o início de janeiro, e esse LT é o número total de linhas telefônicas. Feito isso, o que nós podemos ter? Nós temos a seguinte lei. O número total de linhas de telefone, ela vai ser igual ao quê? Ao número de assinantes multiplicado pelo número de linhas telefônicas. Só que se eu quero a taxa de crescimento no início do mês, se eu estou falando início do mês, o meu tempo tem que ser igual a 0. Por isso que nós estamos substituindo esse T por 0. E se eu quero a taxa de crescimento, nós temos que calcular a derivada, então, deste total de linhas. Então, primeiro de tudo, tirando informações que nós temos lá no problema. Assinantes em janeiro, lá no início de janeiro, era 100 mil. Número de linhas assinantes em janeiro, a média, lembra daquela média que nós tínhamos? 1,2. A taxa de crescimento por assinante era 1.000, que nós também estamos tirando esses dados lá do nosso problema. E a taxa de crescimento de novas linhas é 0,01. Tudo isso está lá na nossa situação. Lembrando que a derivada é uma taxa de variação naquele determinado instante, tá? Feito isso, tirando essas informações que são importantíssimas, nós temos que fazer o seguinte: calcular, então, a derivada deste LT. E esse LT representa o número total de linhas. Repare o seguinte, eu tenho a multiplicação, ou seja, o produto de duas funções. Se eu tenho o produto de duas funções, nós podemos aplicar regra do produto. Como que é a regra do produto? Para eu calcular a derivada, então, dessa função LT,
derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Tudo isso no t igual a zero. Por que o meu t tem que ser igual a zero? Porque a gente está considerando lá que quando t é igual a zero, nós estamos no início de janeiro. Então, nós já temos várias informações que o próprio problema já deu. Quem que é a derivada, né, a taxa desse S0 aí que nós temos, né? Quando a gente trabalha com esse S'0, quer dizer que é a taxa de crescimento mensal por assinante, que nós acabamos de ver no slide anterior, que é 1.000. Esse N0 é a média, que é 1,2, tá? Esse S0 aqui, sem ser a derivada, ele é equivalente a 100.000. Lembrando que quando a gente está falando desse S0, são os assinantes em janeiro. E ele deve ser multiplicado pela derivada do N. E esse derivada do N é a taxa de crescimento de novas linhas, que é 0,01. Então, a gente só fez as substituições. Cuidado que aqui a gente tem que fazer a multiplicação primeiro. Então, 1.000 vezes 1,2, 1.200, tá? E 100.000 vezes 0,01, 1.000. Somando, então, nós vamos ter aqui, né, neste caso, que essa taxa de crescimento das linhas, né, no começo desse mês vai ser, então, de 2.200 novas linhas telefônicas, considerando esse início deste mês. Então, vocês viram que nós tiramos as informações da situação problema, organizamos e fomos substituindo. Por isso, a importância de nós identificarmos o que é taxa de crescimento, qual é o tempo, o período que nós estamos trabalhando. Neste caso, a gente considerou o t igual a 0. Todas essas informações são extremamente importantes e a gente identificou que tinha multiplicação de duas funções e utilizou, então, a regra do produto para resolver essa derivada. Espero que tenha ficado claro e eu já venho com a próxima situação. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, nós já vimos então a questão da regra do produto, da regra do quociente. Alguns alunos às vezes perguntam assim, professora, como que eu faço para identificar qual tipo de regra eu tenho que utilizar? Porque agora nós vamos conhecer a regra da cadeia, né? Que vai trabalhar com a questão da função composta, que é mais um tipo de regra. Então, na verdade, o que eu deixo a dica aqui na aula de hoje é que você faça exercícios, resolva situações, estude, porque quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando. Eu tive experiência própria quando fiz minha graduação, nós também tínhamos uma certa dificuldade para identificar qual tipo de regra de derivação nós tínhamos que utilizar. Então, é na prática mesmo, resolvendo, tirando dúvida. Lembre-se que vocês têm o nosso canal, têm o nosso fórum, têm o nosso tutor. Nós, professores, estamos aqui à disposição para esclarecer todas essas dúvidas, tá bom? Agora, nós vamos ver uma regra que também é muito importante, que é a regra da cadeia, mas para usar a regra da cadeia, a gente precisa entender o que é uma função composta. E aí nós temos que ter algumas dicas aí que nós vamos ver na aula também. Mas antes vamos conhecer a nossa segunda situação. Então nós temos aí que suponha que um engenheiro da empresa tem um carro econômico. Olha que beleza esse carro, ele faz 20 km por litro de combustível, o carro dos sonhos, né? Então, sabe-se que a quilometragem que pode ser alcançada sem reabastecer é uma função do número de litros que há no tanque de combustível. Então, quando a gente olha aqui, nós temos uma quilometragem que está por litro, olha lá, as funções começam a se interrelacionar. Então, nós temos quilometragem, função do litro. E aí, quando a gente pega a nossa situação, o que nós temos aqui? Se cada litro, olha lá, informação importantíssima, se cada litro de combustível custa R$4 nesse posto favorito do engenheiro, qual é a quilometragem obtida por R$1 gasto em combustível?
Olha essa pergunta. Então, considere a quantidade de combustível disponível no tanque. Considere que ela é uma função da quantia de dinheiro gasto no abastecimento. Uma coisa que a gente tem que começar a pensar nessa situação, nós temos dinheiro, que é o preço, nós temos a quilometragem, que é a distância que esse veículo percorre, e nós temos as quantidades de litros de combustível. Então, nós temos 3 variáveis que nós vamos ter que considerar para resolver essa situação. Mas antes de resolver essa situação, que vai cair aí numa função composta, e a gente vai entender por quê mais adiante da nossa aula, a gente precisa sim entender o que é uma função composta. E depois conhecer mais uma regra de derivação, que é a regra da cadeia. Vamos ao quadro. Então, quando a gente fala de função composta, que também já deve ter sido um conteúdo que você viu lá no ensino médio, a gente vai retomar aqui, nós temos o seguinte, nós vamos ter 2 funções. Neste caso, a gente tem a função fg, que é o que nós estamos trabalhando aqui. A função composta, quando aparecer esse símbolo aqui, f bola g, tá? Então, quando aparecer f bola g, quer dizer que é a função composta aí de f em g é definida por f bola de g de x. O que quer dizer isso? Vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho uma f de x igual a x, certo? Mesmo que eu pegar no lugar desse meu x, substituir a g de x. Ai, professora, como que a gente faz isso? Então, no exemplo, eu acho que vai ficar mais claro. Então, nós temos 2 funções. F de x igual a x ao quadrado e a g de x igual a x menos 3, tá? Se eu quero fazer f da g de x, quer dizer que no lugar do x, lá na minha f, eu vou colocar todo mundo da g de x. Ah, o que quer dizer isso? Seria o mesmo que eu fizesse o seguinte. Então, olha lá, f, dentro eu vou colocar a g de x. Quem que é a f? Não é x ao quadrado? Mas quem que é a minha g de x? X menos 3. Quer dizer que no lugar do meu x, eu tenho que colocar x menos 3. E tudo isso tem que ser elevado ao quadrado. Que foi o que a gente fez aqui. Então, é como se eu substituísse no lugar do x toda aquela função. Olha o que acontece quando eu faço o inverso. Agora, eu vou pegar a g de x e vou colocar a f dentro dela. Como que nós vamos fazer isso? Então, olha lá. Quem que é a minha g de x? X menos 3, certo? Só que dentro dela, eu tenho que colocar a minha f de x. A minha f de x não é x ao quadrado? Então, no lugar do x, eu vou colocar x ao quadrado. Então, aqui nós temos a função composta ali de g, da f de x. Reparem que elas não são iguais, mas a gente precisa conseguir entender aí o que são essas funções compostas, tá? Quer ver um exemplo na prática que a gente pode começar a identificar e você vai utilizar muito essa questão da função composta, principalmente quando você começar a trabalhar com as integrais, né? Nos cálculos mais avançados aí do curso. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos uma função f de x igual a raiz de x ao quadrado mais 1. Então, o que quer dizer isso? Eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil. Primeiro, eu vou usar algumas variáveis auxiliares, tudo bem? Então, eu vou chamar esse x ao quadrado mais 1 de u. Então, o u é igual a x ao quadrado mais 1, tudo bem? E esse x ao quadrado mais 1, ele é igual a minha g de x, tá? O que mais que eu tenho? Eu tenho, concorda comigo, que se eu considerar isso aqui como sendo y, e isso aqui é como se fosse o u, então eu tenho uma raiz de u, tudo bem? Então eu tenho que o meu y é igual a raiz de u, e isso é igual ao meu f de u, porque essa é a variável que eu estou trabalhando. Então aqui nós estamos trabalhando com uma relação de função composta. E o que é a f de u? Concorda comigo que quando eu trabalho que o u é igual a g de x, então eu posso escrever no lugar deste u a g de x. Então vai ser f de g de x, ou seja, nós temos uma função composta, tá? Que é o nosso exemplo. Eu só estou trazendo esse exemplo por quê?
porque as funções vão aparecer dessa forma para a gente resolver as nossas situações. Essa é uma função típica que cai para calcular a derivada, onde a gente tem que identificar quem são as funções. Repare que dentro de uma função eu tenho outra, eu tenho que separá-las para aplicar a regra da cadeia, tá? Ah, professora, está complicado. A gente já vai fazer um exemplo e eu acho que já vai ficar mais claro para você, tá bom? Então, voltando ao quadro, a gente tem algumas observações aqui que são necessárias. É quando a gente está trabalhando com a questão da taxa, tá? Então, só algumas nomenclaturas que são importantes. Quando eu tenho esse du dx, é o mesmo que eu falar taxa de variação de u em relação a x. Neste caso aqui, eu tenho taxa de variação de y em relação a u, tá? Só algumas características que são importantes. Uma vez que eu identifico quem são as funções compostas, que a gente vai ver agora na prática, nós podemos aplicar, então, a regra da cadeia para calcular a derivada dessa função composta. Então, agora começa a ter aí outras características, outras propriedades que a gente precisa levar em consideração. Então, se eu identificar que é uma função composta, ou seja, a gente tem uma função dentro da outra, a derivada dela vai ser a multiplicação da derivada das duas funções. Olha como é tranquila a regra da cadeia, mas a gente precisa identificar quais são essas funções. Vamos fazer um exemplo para que fique mais claro para você como que a gente identifica essas funções. Então, olha lá, nós temos esse exemplo aqui, y, deixa eu só voltar, y é igual a x ao quadrado mais 2 elevado a 100. Como fazemos para resolver essa derivada? Então, se eu quero calcular a derivada desse y, eu posso escrever y', tá? Que é uma outra forma de escrever. E agora a gente vai identificar quem são as funções. Eu vou tentar fazer aqui na lateral para ver se fica mais claro para você. Se eu chamar o meu x ao quadrado mais 2 de u, então olha lá, o u vai ser igual ao x ao quadrado mais 2, tá? Então, começando a organizar. Esse u a gente vai chamar de g de x, tá? Que é uma função. É o que nós temos aqui, ó. O u é igual a g de x, que é igual a x ao quadrado mais 2. Só estou trocando a ordem. Primeira coisa que a gente fez, tá? O y, olha lá, o y é igual ao quê? Se tudo isso aqui eu chamei de u, então o y é igual a u elevado a 100. Tudo bem? E esse u elevado a 100 é igual ao meu f de u. Tá? Então, nós já identificamos quem são as duas funções, o g de x e o f de u, porque a gente vai trabalhar com a regra da cadeia. Tá? Então, a única coisa que nós fizemos foi reescrever, olha lá, o f de u, que foi o que nós acabamos de encontrar, é igual a u elevado a 100. Se eu quero derivar agora, por que eu tenho que derivar? Porque lembra que a regra da cadeia é a multiplicação da derivada dessas duas funções? Então, vamos lá. Quem que é a derivada do meu f de u? O 100 tomba, multiplica o u, subtrai o 1 no expoente, fica o 99. Quem é a derivada do meu g de x? O 2 tomba, vezes x, derivada da constante 0. Então, eu já tenho a derivada aqui do meu f e eu já tenho a derivada do meu g. Lembra que a regra da cadeia é o produto da derivada da primeira função vezes da derivada da segunda função. Quem que é a derivada da minha primeira função? 100 vezes u elevado a 99. Quem é o meu u? Vamos fazer a substituição dessa variável. O meu u é x ao quadrado mais 2, elevado a 99. Por isso, aparece esse x ao quadrado mais 2 elevado a 99, vezes a minha derivada de g de x, que é 2. 2x vezes 100, 200x, vezes x ao quadrado mais 2 elevado a 99. Por isso, a importância, então, de nós entendermos o que é uma função composta. Esse é um ponto extremamente importante que você precisa ter conhecimento, olhar e identificar quem são, então, essas... A gente até trabalha com a variável auxiliar para que a gente possa identificar quem são as duas funções e como que a gente vai aplicar, então, essa propriedade, né, essa regra da cadeia. Eu espero que tenha ficado claro, porque agora nós vamos resolver a nossa situação. Então, suponha aí que nós temos, né, aquele engenheiro, ele tem um carro econômico, ele faz 20 km por litro de combustível,
Se cada litro de combustível custa R$4, qual a quilometragem obtida por real gasto em combustível? Então, considere que a quantidade de combustível disponível no tanque é uma função da quantia de dinheiro gasto no abastecimento. Então, como que nós vamos organizar os dados dessa situação? Olha lá. Primeiro, nós vamos dar nomes, né, às coisas que nós temos aí, as informações que temos na nossa situação. Primeiro, nós vamos chamar de Y o número de quilômetros que pode ser alcançado. Então, é a quantidade de quilometragem que pode ser alcançado com aquele tanque de combustível. Tá? Nós vamos chamar de U o número de litros de combustível disponível aí nesse tanque. E o X é o número de reais pagos aí no abastecimento. Então, isso tudo são algumas informações. A partir dessas informações, a gente já consegue montar algumas relações. Quer ver a primeira relação que nós temos? Eu tenho o seguinte, que o quilômetro está em função do litro. Então, eu posso dizer que a quantidade de quilômetro rodado está em função da quantidade de litros de combustível. Ou seja, então esse Y indica a quilometragem e esse F de U, ele vai ser o quê? Ele pode ser substituído por quem? Quem que é o meu U? O meu U nós vamos chamar de G de X. Então, nós vamos começar a entender que a gente pode criar uma função composta aqui, tá? Outra relação que nós temos é que o U, né, que foi o que eu acabei de considerar, é igual a G de X. Então, se eu tenho que o meu U, ou seja, o número de litros de combustíveis, é igual, ele pode ter essa relação em relação ao número de reais pagos no abastecimento, a gente pode fazer essa transformação. E nós podemos considerar que, então, que Y é igual ao F, arrumando aqui, o meu U, então, eu posso chamar de G de X. Então, aqui nós temos a relação de uma função composta. Continuando, olha as outras informações que nós temos aqui e que isso já é dado na nossa situação. Nós temos que 20 km por litro é a taxa de variação da quilometragem em relação ao combustível. O que quer dizer isso, então? Lembra que a gente chamou o Y da questão da quilometragem? E o U era o litros de combustível? Então, essa taxa de variação, quilometragem litros, é dada por 20 km por litro. Então, aqui nós podemos dizer que a derivada desse F é 20 km por litro. Outra informação que nós temos, sendo R$4 o litro, temos que cada real fornece 1/4 de litro do combustível. Como que nós sabemos isso? Nós temos o seguinte, R$4, aplicando regrinha de 3, olha, R$4 dá 1 litro. R$1 vai dar quantos litros? Multiplicando cruzado, 4 vezes x, 4x, igual 1 vezes 1, 1. Lembre-se que esse 4 que está multiplicando vai dividir lá o nosso quarto. Então, é daí que nós chegamos a esse 1/4 aqui de litro de combustível. Só tirando aí algumas informações que nós temos. Então, nós podemos representar e escrever da seguinte forma. Que aqui, lembrando que o nosso U é o número de combustível, né? E esse X, ele está representando o número de reais pagos. Então, quando a gente aplica essa taxa, né, derivando essa outra função, nós temos 1/4 de litro por real. Uma vez que nós fizemos isso, nós vamos agora substituir. Então, o que nós temos? Que o número de quilômetros que pode ser percorrido também é uma função do número de reais que foram gastos com combustível. Então, a gente tem o seguinte, é só aquela relação que a gente já viu lá nos slides anteriores, onde Y é igual a esse F de U, lembrando que esse U é a minha G de X. Então, nós temos uma função composta. A quilometragem obtida por real gasto de combustível vai ser o DY, né, a derivada de Y em relação a X. Então, o que nós temos aqui? Quilômetro pelo gasto vai ser igual aos litros por quilômetro vezes a quantidade paga. Então, nós podemos dizer o seguinte, quem é essa questão, essa taxa de variação de litros por quilômetro? Lembra que a gente tinha 20 quilômetros por litro? A outra relação dos reais pagos lá, 1 litro por R$4.
Simplificando esse litro com esse litro, nós vamos ter 20 quilômetros por R$4. Simplificando tanto o numerador quanto o denominador por 4, ou fazendo a divisão, nós vamos ter 5 quilômetros por real. Quer dizer que a cada real abastecido, este carro vai andar 5 quilômetros. Então, mais uma vez, nós pegamos as informações desse problema, unimos e aplicamos em mais uma regra. Essa questão teve, então, a regra da cadeia, analisamos as funções compostas, que são aí muito importantes e eu preciso que você tenha conhecimento. Tá bom? Qualquer dúvida, vai encaminhando e eu já venho com a próxima situação. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Bom, então, como você pode perceber, em quase todas as regrinhas que a gente está trabalhando na aula de hoje, a gente trabalhou com a regra do tombo, que a gente já viu na aula anterior. Então, ela tem que estar na ponta da língua. A gente já passou pela regra do produto, pela regra do quociente. Entendemos que temos que, quando a gente identifica que tem função composta, regra da cadeia, tá? E agora, e quando a gente tem função logarítmica? Quando a gente tem exponencial, nós também temos algumas regras e nós vamos conhecê-la aí a partir dessa próxima situação. Vamos lá. Então, considere uma população de bactérias em um meio nutriente homogêneo. Suponha que, tomando amostras da população em certos intervalos, determina-se que ela duplica a cada hora. Então, vamos pensar, ela tem uma quantidade e a cada hora que vai passando, vai duplicando aquela quantidade de bactérias. Considere que a população inicial, nós vamos considerar como sendo N0 essa população inicial, é igual a 100 bactérias. O que quer dizer isso? Quer dizer que no tempo igual a 0, nós temos 100 bactérias. Tá? Então, primeira informação aí do nosso problema. E aí, qual é a taxa, vamos colocar um acento aqui no nosso E, qual é a taxa de crescimento depois de 4 horas? Falou de taxa, vamos trabalhar então com derivada. Repare o seguinte, sempre que a gente encontrar, fica uma dica para a aula de hoje, né? Para a nossa vida aí. É muito provável, a probabilidade de que nós encontremos aí situações em que vai trabalhar com população de bactérias, ela vai trabalhar com função exponencial. Por quê? Porque ela tem um crescimento muito rápido. Então, geralmente, quando a gente tem algo que cresce muito rápido, geralmente a gente vai trabalhar com função exponencial e é um caso aí muito utilizado quando nós falamos de bactérias. Tá? Então, este caso vai necessitar dos conhecimentos de função exponencial. Relembrando, o que é uma função exponencial? Lembra o seguinte, se a gente está falando de função de primeiro grau, é aquela onde a gente tem uma incógnita, né, uma variável, ali a x, e no expoente a gente tem o número 1. Então, a gente tem uma função do primeiro grau. Função do segundo grau ou função quadrática é aquela que a gente tem a variável e o expoente de maior grau é o número 2. Então, nós temos uma função quadrática ou de segundo grau. Agora, e se a gente inverte? Eu tenho um número e o expoente é que é a variável. Então, neste caso, a gente tem uma função exponencial, que é o que nós vamos trabalhar agora. Vamos ver também a particularidade dos logarítmicos. Dos logaritmos, lembra que você já viu a questão de logaritmo também, tanto em disciplina de matemática instrumental que já teve no início do semestre, como na primeira aula em que você teve revisão com a professora Mariane. Então, quando a gente vai trabalhar de logaritmo, é que vai aparecer o log e a gente tem uma função logarítmica. Geralmente, a função logarítmica ela tem aquele comportamento em que ela começa a crescer, e daqui a pouco ela se estabiliza. Tá? Então, ela tem mais ou menos essa reação, essa representação. Tá? E vamos entender agora como que a gente faz para calcular a derivada de funções logarítmicas e de funções exponenciais. Vamos ao quadro.
A derivada de uma função logarítmica. Aqui, no caso, a gente está trabalhando com ln, que é uma função que vai aparecer muito daqui para frente, então a gente também tem que estar aí sabendo certinho. Quando a gente está trabalhando com ln, a gente tem uma condição de existência para que exista a derivada dessa função, em que esse valor de x tem que ser maior que zero. Então, ele tem que ser um número positivo para que exista. E quando eu quero calcular a derivada de um ln, a derivada do ln em relação a x, sempre vai ser 1 sobre x. Então, dependendo do valor que a gente tem aqui, é o que vai vir embaixo no meu denominador. Regrinha, então a gente tem que guardar. Quando eu estou trabalhando com log, a derivada deste log, né, que tem o logaritmando x na base a em relação a x, vai ser sempre substituindo. Aqui, claro que eu estou fazendo a abertura, mas a gente vai substituir sempre em 1 dividido por x vezes o ln de a. Então, a gente começa a fazer as substituições. Quer ver um exemplo agora? Agora vai acontecer uma coisa super legal. A gente vai começar a misturar algumas regras, onde a gente vai ter que trabalhar com função composta e aplicar a regra do logaritmo. Então, a gente identifica que existem ali duas funções, que elas são compostas, e a gente utiliza essa regrinha do log, do ln. Vamos ao quadro para que a gente possa fazer esse exemplo, ver se fica claro para você. Olha o que a gente tem aqui. Concorda comigo que eu posso chamar esse x ao quadrado mais 1 de u? Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai começar a olhar as funções agora é fazer isso. Então, a gente vai ter... Deixa eu abrir os meus slides aqui. Nós vamos ter o seguinte. Primeiro, a gente tem que esse x ao quadrado mais 1 vai ser igual a u, tá? Fazendo sempre aquele mesmo procedimento que a gente já havia feito. Tá? Lembre-se o seguinte, que o meu u vai ser o meu g de x, tá? Que é o que começa a aparecer aqui, ó, o u é igual ao g de x, tá? E o que a gente tem? Que o meu y é igual ao ln de quem? Se x ao quadrado mais 1 é u, então vai ser igual a ln de u. E isso é igual a f de u. Então, a gente tem que o u é igual a g de x, que a gente encontrou aqui, e que o y é igual a f de u. Logo, nós podemos dizer que esse y é o mesmo que eu colocar o g de x dentro do f. Então, a gente tem uma função composta. Se eu tenho função composta, a gente tem que aplicar a regrinha da cadeia. O que é a regra da cadeia? Multiplicação das derivadas das duas funções. Como que eu faço para encontrar a derivada das duas funções? Quem que é o meu u? O u não é x ao quadrado mais 1? Quem que é a derivada dele? Tomba 2 vezes x, derivada da constante, é 0. Agora eu tenho o meu y. Quem que é o meu y? O meu y é ln de u. Só que, cuidado aqui, a gente vai ter que fazer uma troca no nosso próximo slide, eu acho que vai ficar claro para você. Qual que é essa troca? Primeiro de tudo, se eu vou derivar o ln de u, quem que é a derivada do ln que a gente acabou de ver no slide anterior? A derivada de ln de u é igual a 1 sobre u, olhando para o nosso slide anterior. Por isso que aparece esse 1 sobre u, tá? Só organizando as nossas funções compostas. Substituindo na regrinha da cadeia, o que me diz a regra da cadeia? Eu tenho que multiplicar a derivada da primeira função. Quem que é a minha primeira função? Não é 1 sobre u? Mas eu não tinha chamado u de x ao quadrado mais 1, então a gente tem que deixar todos na mesma variável. Então, eu só fiz essa substituição, multiplicado pela derivada da g de x, que é 2x. Tá? Então, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 1, 2x, sobre x ao quadrado mais 1. Viu que interessante o que começa a aparecer agora nas nossas derivadas? A gente vai começar... Primeiro passo, então, primeira dica que eu vou dar para você. Consigo fazer função composta? Consigo colocar uma função dentro da outra? Se eu consigo, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Se eu vou aplicar a regra da cadeia, eu tenho que fazer a derivada das duas funções. Dependendo do tipo da função que você está multiplicando ali, né, que tem que fazer a regra da cadeia, neste caso a gente tem que utilizar a regra do logaritmo. Pode ser que a gente precise utilizar a regra do tombo. Então, a gente precisa começar a identificar esses procedimentos para que a gente não erre a questão, tá? Esse caso particular, a gente usou a derivada do logaritmo. Agora, nós vamos conhecer a derivada da função exponencial. Vamos ao quadro. Quando eu estou trabalhando com a função exponencial, lembre-se que é aquela que a nossa variável está no expoente,
que nem eu havia comentado. E, mais uma vez, a gente tem algumas regrinhas que nós temos que cumprir aí. Então, quando a gente tiver derivada de a elevado a x, como que vai ser essa derivada? Aplicando a regra. Então, a gente copia o a elevado a x e multiplica pelo ln do a, que é essa base que nós temos aqui. E uma outra derivada que vai aparecer muito, que é a derivada da função e elevado a x, que é o neperiano. Sempre que aparecer derivada de e elevado a x em relação a x, vai ser e elevado a x, tá? Então, só esclarecendo essas informações, a gente vai utilizar e vai trabalhar ali na nossa situação depois. Resolvendo, então, a nossa situação, considere aqui, né, uma população, nós temos uma população de bactérias, ela duplica cada hora e a gente vai considerar, então, a população inicial no tempo igual a 0, como sendo aí 100 bactérias. E aí temos que encontrar a taxa de crescimento depois de 4 horas. Como que nós vamos fazer para resolver? Vamos organizar a nossa situação. Lembre-se o seguinte, tá? Quanto que é o F quando o meu tempo for igual a 0? Então, a população, a quantidade de população dessas bactérias, quando o meu tempo é igual a 0, que a gente acabou de ver lá na situação, é 100, tá? Esse é um dado mega importante. Passou 1 hora, então, no lugar do meu tempo já vai ser 1, vai dobrar a quantidade de bactérias que nós tínhamos lá em F0, tá? Então, e F0 não é igual a N? 0. Então, no lugar desse meu F0, eu vou colocar N0, só para a gente generalizar a função. Então, na primeira hora, eu tenho 2 vezes o que eu tinha inicial. Na segunda hora, eu vou ter 2 vezes o que eu tinha no primeiro tempo, na primeira hora, que é 2 vezes N0. Então, o que a gente tem aqui? Então, eu tenho 2 vezes. Quem é o meu F de 1? 2, que é o que nós temos aqui, olha, vezes N0. Propriedade de potência. Bases iguais, eu copio a minha base e somo os meus expoentes. Então, eu posso escrever isso como sendo 2 elevado ao quadrado vezes N0. Fazendo isso sucessivamente, quando eu tenho lá para a terceira hora, eu vou duplicar o que nós tínhamos encontrado no tempo igual a 2. Então, quando eu multiplico mais uma vez por 2 aqui, olha o que eu tenho. 2 elevado ao cubo vezes N0. Por isso que está aparecendo esse N ao cubo vezes N0. Repare o seguinte. Aqui eu tenho tempo igual a 1, expoente no nosso 2, 1. Tempo igual a 2, expoente 2. Tempo igual a 3, expoente 3. Se o meu tempo for T, o meu expoente é T. Ou melhor, né, substituindo esse N0. Então, nós temos uma generalização desta função. Feito isso, nós podemos, então, encontrar essa taxa de crescimento da população de bactérias no tempo T a partir dessa função. Se eu estou falando de taxa de crescimento, temos que encontrar a derivada dessa função. Se esse N0 é uma constante, olha lá, importante o que nós estamos vendo aqui agora, tá? Se esse N0 é uma constante, a gente só vai conservá-lo ali, tá? E a gente vai, então, encontrar a derivada dessa função exponencial. Como que eu faço para calcular a derivada da função exponencial? Quando eu volto lá para o meu slide anterior, lembre-se que a derivada em relação a x de uma função a elevado a x é igual a quanto? A elevado a x ln de a. Então, nós vamos fazer a mesma substituição. O que nós temos aqui agora? Uma derivada em relação a t de 2 elevado a t, que é o que está aparecendo ali na nossa função. Como que nós fazemos para resolver isso? Vamos só copiar. Quem que é o meu a? É o 2. Quem que é o meu x? É o t. Vezes ln do meu a, que é 2. Por isso que está aparecendo esse 2 elevado a t vezes ln de 2, tá? A gente só está fazendo a substituição. Então, eu vou apagar aqui essa lateral, tá? Para que a gente possa continuar. Continuando, então, a gente tem o seguinte, que esse N0 é 1000 e a gente tem que encontrar essa taxa de crescimento quando o meu t é maior que 4. Então, nós vamos ter que fazer algumas substituições. Então, eu tenho que a derivada, né, que representa a taxa, que é aquela função que a gente acabou de encontrar, vai ser igual ao quê?
No lugar do t, eu vou colocar 4. Esse n0 é 100. Então, a gente vai fazer agora as multiplicações, as operações. Então, eu tenho, copiando, 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que vai dar 16. Multiplicando esse 16 aí por 100, nós vamos ter 1.600 vezes ln de 2. Esse ln de 2, quando você pega a tua calculadora científica, você vai teclar lá ln, clica no, aperta o 2 e dá um igual e ele vai dar o valor desse ln de 2. Vezes o 1.600, que vai dar aproximadamente 1.109 bactérias, que vai ser então essa taxa de crescimento para esse tempo aí maior que 4 horas. Então, nós utilizamos essas informações, viu como a gente começa a entender e trabalhar com as regras e vamos aplicando em algumas situações. Espero que tenha ficado claro para você e eu já venho com a próxima situação. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Já passamos aí no decorrer da nossa aula, vendo então toda a parte da regra do produto, quociente, regra da cadeia, função logarítmica, função exponencial. E agora, na nossa última situação, nós vamos ver as funções trigonométricas, onde envolvem seno, cosseno, tangente, secante, enfim, tantas outras, né, funções trigonométricas que nós temos. Vamos conhecer a nossa situação. Então, mais uma vez, temos um engenheiro aí que está desenvolvendo um projeto. Então, para esse projeto, ele pendurou um peso em uma mola que é puxado para baixo a 5 unidades da posição de repouso e liberado aí no instante t igual a 0, para que ela oscile tanto para baixo quanto para cima. Então, sabe-se que a posição do peso em qualquer instante t é... Nós temos essa função que vai representar, tá? Esse modelo, né? Esse movimento, onde o S vai ser o nosso espaço e essa função aqui está em função ao t, que é o nosso tempo, tá? Reparem a característica dessa função, temos um cosseno. Se nós estamos trabalhando com cosseno, temos então uma função trigonométrica, tá? Qual é a velocidade no instante t? Lembre-se o seguinte, quando eu falo de velocidade, nós estamos falando de taxa de variação. Variação do quê? Do espaço sobre o tempo. Velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Então, qual que é a velocidade nesse instante? Qual é a aceleração do peso nesse instante t? Se eu estou falando de aceleração, é uma variação do quê? Da velocidade em relação ao tempo. Então, é como se eu derivasse 2 vezes aquela função. Tá? E a gente também vai ver isso mais adiante. E como que o João pode resolver aí este problema? Então, nós temos uma situação onde tem um peso, a gente precisa encontrar a velocidade e a aceleração. E assim, olha, é uma dica que eu quero deixar, que quando a gente falar de velocidade, falar de aceleração, a gente vai estar relacionando isso à taxa de variação. Taxa de variação nos remetem à derivada. Então, lembre-se, velocidade é a taxa de variação entre o espaço e o tempo. A aceleração é a velocidade em relação ao tempo, tá? Então, vamos ficar atentos a isso, a essas pequenas informações que vão aparecendo, porque a gente às vezes pode cair em algumas sacadinhas, aí, algumas armadilhas que podem aparecer em alguns problemas, em alguns exercícios, tá bom? Vamos relembrar, vamos ver então como que a gente faz para derivar as nossas funções trigonométricas. Primeiro, vamos ver as mais importantes, né, que é a função seno e cosseno. Professora, na prova vai cair fórmula, a gente vai poder utilizar formulário?
é uma obrigação do meu aluno de cálculo ele saber qual é a derivada do seno e qual é a derivada do cosseno. Informação básica. Então, quando a gente vai trabalhar qual é a derivada do seno? Derivada do seno é a cosseno. Derivada do seno de x igual a cosseno de x. Derivada do cosseno de x menos seno de x. E o que a gente encontra de aluno? Ai, ai, ai. O que a gente encontra de aluno que erra esse sinalzinho e aí erra toda a atividade, erra toda a questão e a gente chega no resultado errado, tá? Uma informação importante que as funções trigonométricas elas são contínuas. Retomando, o que é contínua? Quer dizer que ela não tem aquele salto. Geralmente a função seno e a cosseno ela fica oscilando, né? Ela tem os períodos, então ela é contínua, ela não tem esse salto. Pelo amor de Deus, olha lá, vamos nos atentar. Eu preciso que você pense em relação a esse seno, a esse cosseno e cuidado com esse sinal, tá? Então, importante, eu preciso que você saiba a derivada do seno e do cosseno. E assim, sem choro, não vai ter formulário que vai ter derivada de seno e cosseno na prova. Então, é algo que eu preciso que você saiba, que você pratique, tá legal? Continuando, nós temos aí algumas outras. Vamos ao quadro. Outras derivadas de funções trigonométricas. Então, olha lá. A derivada da... voltando. A derivada da tangente de x vai ser secante ao quadrado de x. Derivada do cotangente de x menos cossecante ao quadrado de x. Derivada de secante de x vai ser secante de x vezes tangente de x. E a derivada da cossecante de x vai ser menos cossecante de x vezes cotangente de x. Além disso, nós temos que entender as derivadas sucessivas. O que são essas derivadas sucessivas? É quando a gente deriva várias vezes a mesma função. Por exemplo, eu derivo uma vez aquela função. Quando eu derivo ela novamente, eu tenho uma derivada segunda. Se eu derivo ela pela segunda vez e eu derivo de novo, a gente tem uma derivada terceira. Se eu pego a derivada terceira e derivo novamente, eu tenho uma derivada quarta e assim sucessivamente. Por isso chamamos de derivadas sucessivas. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma função aqui, deixa eu abrir todos. Uma função polinomial, bem tranquila para a gente derivar. Primeira derivada dessa função, 5 vezes 2, 10, 5 menos 1, 4. 2 vezes 3, 6, 2 menos 1, x. Se eu quero a derivada segunda, eu vou pegar essa função e vou derivar de novo. Então, olha lá, 4 vezes 10, 40, 4 menos 1, 3. Derivada de 6x, 6. Se eu quero a derivada terceira, derivo novamente. 3 vezes 40, 120. 3 menos 1, 2. Se eu quero a derivada quarta, vou derivar novamente. 120 vezes 2, 240x. Derivada quinta, derivo de novo. Derivada de 240x, 240. Então, essas são as derivadas sucessivas. E por que nós estamos vendo as derivadas sucessivas? Porque na hora de resolver a nossa situação problema, olha o que nós temos aqui. Então, nós temos uma função em que está em função do espaço com o tempo, em relação ao tempo, e a gente precisa encontrar a velocidade e aceleração do peso nesse instante t. Se eu quero encontrar velocidade, eu tenho que fazer a derivada primeira. Se eu quero encontrar aceleração, eu tenho que fazer a derivada segunda dessa função, que é o que nós vamos fazer agora. Então, olha lá. Temos a posição em que S é igual a 5 vezes o cosseno de t. A derivada, que é a derivada do espaço em relação ao tempo, quem é o meu espaço? 5 cosseno de t. Eu tenho que derivar isso uma vez em relação ao t. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. E multiplica essa constante. Por isso que aparece esse menos aqui. Tá vendo a sacadinha do sinal? Se eu quero achar a aceleração, o que eu tenho que fazer? Eu vou derivar de novo essa função. Então, eu vou ter que pegar a derivada, vai ser a derivada em relação à velocidade, derivada da velocidade em relação ao tempo. Quem era a minha velocidade? Menos 5 vezes seno de t. Quem é a derivada de seno? Cosseno de t.
conservo então o menos 5. Então, neste caso aqui, nós encontramos a função, né, representando a velocidade, a taxa de variação aí nessa questão da velocidade e da aceleração. Então, trabalhando aí, utilizando as funções trigonométricas, nós resolvemos mais uma situação. Espero que tenha ficado claro. Você viu a importância de nós saber aí o que é a velocidade, o que é a aceleração? Se eu não sei, eu não consigo resolver essa situação. Tá legal? E daqui a pouco eu venho com mais alguns questionamentos. Se você tem alguma dúvida, agora é o momento. Encaminhe, que eu estou aqui à disposição. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Estamos chegando ao fim, né, da nossa aula, onde eu trouxe mais alguns questionamentos, mais algumas perguntas para você. Então vamos ao quadro para que a gente possa lê-los juntos, né? Então vimos que a regra da cadeia ela é utilizada para derivar funções compostas, fazendo um resumão aqui, né? Mas como que a gente faz para identificar quando uma função é ou não composta? É uma pergunta aí que muitos alunos vão fazer para si mesmo, ficar pensando, meu Deus, tem um macete, tem uma regrinha de como identificar quando a função é composta ou não, para que a gente possa utilizar a regra da cadeia. E a outra pergunta, o outro questionamento é, a respeito de derivadas sucessivas, existe algum tipo de função que tem ordem infinita de derivações? Se sim, quais são as características desse tipo de função? Então, alguns questionamentos para a gente pensar, para que a gente possa refletir sobre tudo que nós vimos no momento da nossa aula. Então, a gente veio passando, traçando caminhos aí, onde você já começou a ver a questão da derivada lá a partir do limite na aula anterior. Já entendeu da onde vêm essas derivadas. Conhecemos a primeira regra de derivação lá na aula anterior, onde vem falando da regra do tombo, que se utiliza muito, principalmente quando a gente está trabalhando com as funções polinomiais, não tem como fugir dessa regra do tombo, tá? Então ela é importante. E o que a gente tem que pensar? Professora, por que a gente tem que trabalhar essas regras, né? Então, você já viu que é a partir do limite que a gente chega nos valores dessas derivadas. Mas, dependendo da função, é muito extenso o cálculo. Por isso, a importância, a necessidade de conhecermos todas essas regras de derivação. Então, a gente passou aí, que você já tinha visto, a regra do tombo, regra do produto, que é quando nós temos duas funções que estão multiplicando, regra do quociente, duas funções que estão dividindo, identificar quando uma função é composta, que foi o questionamento que eu acabei de fazer. Bate o olho na função, consigo colocar uma função dentro da outra, a gente está trabalhando com função composta. Tá? Então, temos que ficar atento a isso. A questão, se é a função composta, vamos aplicar a regra da cadeia. Vimos a questão da função logarítmica, a função exponencial e, por fim, agora a nossa função trigonométrica. Se você ainda não tem uma tábua de derivadas ou uma tabela com as regras de derivação, então fica a dica aí, fica a orientação que você procure, tenha isso em mãos, pratique, faça exercícios, assista às nossas aulas aí que são de fixação dos nossos estudos continuados, porque a gente tem aula específica para isso. Utilize os materiais complementares, faça os exercícios dos livros, para que você não tenha dúvida. Estou chegando ao fim, aproveito para agradecer a participação de cada um, espero que tenha ficado claro para você. Desejo aí boa sorte nessa disciplina, um grande abraço e até uma próxima.